Olá, para fazermos este projeto vamos necessitar de uma agulha de crochê de 4 milímetros, de linha Drops Muscat, algodão mercerizado cor 86 e a cor 87, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro e marcadores. Este top vai ser feito em dois painéis, o painel frontal e traseiro. Vão ter cerca para um tamanho M, de largura cerca de já 45 centímetros e de comprimento vai ter cerca de 40 centímetros para um tamanho M. Depois, claro que depois ainda vamos utilizar aqui a outra cor para debruarmos aqui a parte de baixo da nossa blusa ou top e também nas mangas. Portanto, eu já fiz este primeiro painel, o painel frontal, e agora vamos fazer em conjunto o painel traseiro. Portanto, vai ser igual a este, exatamente igual. Portanto, vão ter que fazer dois neste tutorial, ok? Este é o gráfico do padrão que nós vamos usar na nossa blusa. Eu irei fazer convosco o painel traseiro, como já vos tinha dito, e vou fazer logo as 85 correntinhas de base para um tamanho MS, mais ou menos. Depois vocês vão ter que adaptar para as vossas medidas, portanto, basta tirarem a medida da vossa cintura ou então do vosso busto e com essas medidas vão fazer os painéis, o frontal e o traseiro. No entanto, ficam já a saber que para um tamanho M, são cerca, e com esta linha, obviamente, e usando a agulha que referi de início, necessitarão de ter cerca de 85 correntinhas de base. E depois vão seguir esta sequência de pontos e esta sequência de carreiras. E a partir do momento aqui da quarta, voltamos sempre para a primeira e repetimos primeira, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Mas eu vou fazer convosco para que mais facilmente consigam apanhar como é que devem fazer as vossas carreiras. Ok? Também podem fazer uma pequena amostra, caso queiram primeiro perceber como é que devem fazer os pontos. Aconselho a fazer cerca de 35 correntes para fazerem a vossa amostra. Eu é que irei já fazer no painel frontal, traseiro já as medidas corretas. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Eu aconselho de início a deixarem uma ponta maior do que é normal, isto porque, como estão a iniciar, é um trabalho que necessita de ter exatamente as correntes necessárias para continuarem o vosso trabalho na base. Aconselho-vos a porem um pouco mais e mais para a frente eu vou explicar porquê. Porque imaginem que na segunda carreira, quando estiverem a fazer, vos falta correntinhas, nesse caso falta, ou vos falta correntinhas, ou então até têm correntinhas a mais. Eu vou-vos ensinar a comatarem essa questão, ok? Portanto, vamos fazer então primeiro aqui o nosso nó corrediço para iniciar as nossas correntinhas, deixando aqui uma ponta um pouco maior do que é normal, e depois vamos fazer então aqui as correntinhas. Neste caso, eu vou fazer um tamanho M, eu vou fazer 85 correntinhas. Portanto, vou continuar, vocês façam aí as vossas, eu fazer as minhas, ok? E já volto convosco. Terminei de fazer as 85 correntinhas, conforme vos mencionei. E agora, vamos começar a fazer o nosso trabalho. Vou contar, como podem ver, vou contar as correntinhas e vou fazer o meu primeiro ponto alto na 7ª correntinha. Portanto, contem da agulha, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na 7ª vou fazer
o meu primeiro ponto alto. Vou também vos ensinar que, como pretendo que a minha base fique mais bonita, eu não vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui, na parte da frente das correntinhas. Eu vou fazer na alcinha de trás das correntinhas. Isto porquê? Porque vai dar um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. E nós pretendemos, aqui nestas aulas, pretendemos cada vez melhorar, dar um aspecto mais bonito ao nosso trabalho. E como veem aqui, vou-vos mostrar o início do trabalho, como é que fica se fizermos nas correntinhas de trás. Portanto, eu iniciei o trabalho aqui e as correntinhas ficaram assim, portanto, eu vou ter um acabamento e agora quando for fazer, muito mais bonito, e agora quando for fazer o meu folho, na parte de baixo da minha carreira e da minha blusa, vou conseguir trabalhar de uma forma muito mais fácil e fica com um acabamento muito mais bonito. Então, vou contar, conforme vos tinha dito, as 7 correntinhas, a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na 7ª eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, mas em vez de introduzir a agulha assim, vou aqui à parte traseira e vou escolher esta correntinha de parte de trás e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Na mesma correntinha de base, vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente e no mesmo ponto vou fazer mais 2 pontos altos. E termino assim o meu primeiro leque, conforme está no gráfico. Reparem. Vou-vos mostrar. Fizemos o nosso primeiro leque. Agora vou contar 5 correntes de base e vou fazer o próximo leque. E sempre assim, conto 5 correntes de base e faço o meu leque. Conto então 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer o meu leque novamente. E mais uma vez na corrente de trás. Se acharem que têm dificuldade, podem fazer da forma normal, mas assim estão a evoluir nos vossos trabalhos e a tornar o vosso trabalho com um acabamento premium. Vou continuar. Contem sempre 5 correntes de base, 1, 2, 3, 4, 5 e façam o vosso leque na corrente traseira, um ponto alto, no mesmo ponto base, outro ponto alto, separam com uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu agora vou continuar a fazer exatamente o mesmo que fizemos até terminar as minhas 85 correntes, ok? Portanto, eu vou continuar a fazer os meus leques, conto 5 correntes de base, faço 2 pontos altos, separo com uma corrente e mais 2 pontos altos, sempre no mesmo ponto de base, e vou continuando, ok? Estou aqui então a terminar a primeira carreira com os meus leques, e agora vamos aprender aqui um tema muito importante que vos vai ajudar neste trabalho e nos próximos trabalhos que tenham. Então, eu necessito aqui na minha primeira carreira de ter 16 leques, pois são os leques que eu tenho neste outro painel que fiz. Aqui tenho 16 leques de base e neste momento eu apenas tenho 14 e já não tenho correntinhas
Como é que vou fazer? Vou ter que desmanchar tudo? Não, não vai ter que desmanchar tudo. Nós vamos conseguir solucionar este tema sem ter que desmanchar. Como é que vamos fazer? Eu tenho 14 leques, preciso de 16 e só tenho aqui 4 correntinhas. Vou aumentar mais correntinhas. Como é que eu faço isso? Como se lembram, eu pedi-vos para vos deixar aqui um bocadinho mais de linha para que já propositadamente para esta questão. E assim vocês não vão ter que desmanchar o vosso trabalho. Portanto, eu vou enfiar então a minha agulha aqui no início das minhas correntes, vou puxar a linha e eu vou necessitar de fazer mais 11 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E vou puxar a minha linha. Como veem, rapidamente gastam as correntes, por isso, a linha, por isso, deixem sempre um bom fio para que possam depois corrigir caso tenham algum engano. Então, eu agora terminei de fazer o meu leque e preciso de fazer mais 2. Vou contar as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer o próximo leque, conforme vos ensinei aqui na corrente de trás. Faço o meu próximo leque. Conto mais 5 correntes de base. 2, 3, 4, 5. Se contei mal. 1, 2, 3, 4, 5. E faço o meu leque. Uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E agora tenho que terminar a minha carreira, como veem aqui, com um ponto alto, ok? Portanto, vou fechar o meu último ponto com um ponto alto. E terminei a minha primeira carreira e, como veem, aumentei de 14 leques para 16 sem ter que desmanchar todo o trabalho que já tinha feito até agora. E não se nota absolutamente nada que fiz aqui um acrescento de correntes. Então, agora vamos para a próxima carreira. Fechei aqui, vou subir 3 correntes e vou para a minha próxima carreira. Na minha próxima carreira, vamos fazer subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou virar o trabalho ao contrário e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação e no meio aqui do meu espaço vou fazer um ponto baixo. Faço novamente uma corrente de separação e neste meio maior vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto.
Reparem. Portanto, subi 3 correntes, fiz o meu primeiro ponto alto, fiz uma corrente de separação, fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto. E agora vou continuar a fazer exatamente o que fiz até aqui, por toda a carreira. Vou fazer mais uma vez convosco e depois é só seguir a mesma sequência de pontos até ao fim da carreira. Portanto, terminei o meu leque, vou fazer uma corrente, vou ao próximo espaço e faço um ponto baixo, uma corrente. Neste leque maior vou fazer um ponto alto, separado por uma corrente e mais um ponto alto. E agora vou continuar sempre a fazer esta sequência de pontos até ao final da minha carreira. Mais uma vez, uma corrente de separação, um ponto baixo, uma corrente de separação, neste espaço maior, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E agora eu vou continuar até terminar. Estou a chegar ao fim aqui da segunda carreira, não é? Iniciámos aqui, agora estou a chegar aqui ao fim e vou fazer convosco. E aqui, neste último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E agora, terminei então a minha carreira e vou iniciar a próxima. A próxima carreira, a terceira carreira, vou iniciar aqui com 4, faço 4 correntinhas e faço os meus 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou subir 1, 2, 3, 4, vou virar o trabalho ao contrário e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Terminado estes 3 pontos, vou fazer a sequência que aqui diz, que é 2 pontos altos separados por uma corrente e mais 2 pontos altos neste ponto de base, num único ponto de base da carreira anterior. Portanto, vou ao próximo ponto e vou fazer 1, 2, uma corrente e 2 novamente. Ok? Vou fazer convosco novamente. No próximo espaço, faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E agora vou continuar a fazer esta sequência simples até chegar ao fim da carreira. Quando chegar aqui ao fim da carreira, eu volto convosco. Estou a chegar ao fim da carreira 3. Reparem, iniciei aqui com 3 pontos altos no fundo, não é? Porque estas 4 correntinhas contam. Ai, desculpem, não estão a ver. Iniciei aqui a terceira carreira com 4 correntinhas e 2 pontos altos. Isto é considerado aqui estas primeiras correntinhas como sendo um ponto alto, e vou ter que terminar também com 3 pontos altos. Como é que vou fazer? Aqui no último ponto, vou fazer então os meus pontos altos. Dois. E agora 3.
E terminei a carreira número 3. Agora vou fazer a próxima carreira. A próxima carreira é a carreira número 4. Vou subir uma corrente, fazer um ponto baixo e seguir novamente com esta sequência. Vamos então começar. Faço uma corrente, viro o trabalho ao contrário, no mesmo ponto faço um ponto baixo e agora faço uma corrente de separação e vou começar a trabalhar no próximo espaço, que é este, e vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Faço uma corrente de separação, vou ao meio do meu leque da corrente da carreira anterior, faço um ponto baixo, uma corrente de separação e no próximo espaço, 2 pontos altos separados por uma corrente e mais um ponto alto. Vou fazer novamente. Uma corrente, no próximo espaço do leque da carreira anterior, um ponto baixo, uma corrente e neste espaço maior, um ponto alto separado, uma corrente e outro ponto alto. Eu agora vou continuar a fazer a mesma sequência até terminar a minha carreira. Ok? E depois volto convosco. Estou aqui a terminar a carreira número 4. Recordam-se que a carreira número 4 iniciámos aqui com uma correntinha e um ponto baixo e agora vamos ter que também terminar com um ponto baixo. Fiz o meu último leque e agora vou fazer uma corrente de separação e no meu último ponto vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e terminei a minha carreira número 4. Reparem, terminei a minha carreira número 4, aqui, e agora vou continuar a fazer as mesmas sequências de carreiras. Fiz a 4 e agora vou novamente para a primeira. Esta próxima há de ser igual à primeira. E depois a próxima igual à segunda. E a próxima igual à terceira. E assim sucessivamente. Vou sempre repetindo esta sequência de 4 carreiras. Ok? Portanto, então agora só para vocês terem uma ideia, estou aqui e vou começar a fazer as minhas correntinhas, subo 3 correntes e vou para a próxima carreira. Que a quinta carreira é igual à primeira. Esta quinta carreira é igual à primeira. Então, subo 3 correntes, viro o trabalho ao contrário e vou fazer aqueles leques iniciais que fizemos, são 2 pontos altos separados com uma corrente e no mesmo espaço mais 2 pontos altos. E vou continuar até terminar a carreira. E agora, isto não tem nada que saber, eu vou continuar sempre a fazer esta sequência de 4 carreiras até atingir um painel de, como vos tinha dito no início, do tamanho que quiserem, mas neste caso o meu, eu vou terminar quando tiver um painel com cerca de 40 centímetros. Ok? 40 centímetros.
Quando eu terminar este painel, que vai ser igual a este que vos estou a mostrar, eu volto convosco, porque vamos unir aqui nos ombros, e depois também fazer os acabamentos das mangas e os folhos, que vão ver depois. Terminei de fazer os dois painéis, o frontal e o traseiro, e agora vamos unir aqui na parte da frente, aqui em cima nos ombros, e aqui também eu já fiz as marcações nos ombros da parte que vou unir, e depois também têm que fazer aqui nas cavas da vossa blusa, também já fiz as marcações aqui nas cavas. E vou costurar daqui para baixo. E do outro lado igual, não é? Também marquei e vou costurar daqui para baixo. Irei costurar com a mesma linha e com a agulha de crochê e vou costurar em ponto baixíssimo, tanto esta parte como depois a parte lateral. Portanto, escolham qual será o vosso direito e frente e depois costurem em pontos baixíssimos. Quando terminar, eu volto convosco. Não se esquecendo que esta blusa é em decote a barco, portanto vai ficar com esta abertura. Claro que depois também é um pouco à vossa escolha, podem pôr um decote mais longo ou mais estreito, consoante o vosso gosto. Vou aqui costurar esta parte para vocês verificarem como é que eu faço e depois fazem todos os outros lados da mesma forma. Portanto, aqui é a parte de um dos ombros e eu vou começar a fazer em ponto baixíssimo a minha costura com a agulha de crochê que utilizei até agora, em ponto baixíssimo. Uno, pegando nas duas laçadas dos pontos, de um lado e do outro, e faço pontos baixíssimos. Não tem segredos, é simplesmente passar a agulha pelos dois painéis. Estamos mesmo a chegar aqui ao fim.
Vou retirar este marcador. E fazer o meu último ponto. Após terminar, puxamos um pouco a linha para que depois possamos, com a linha de tapeceiro, fazer o arremate. E costurei aqui a parte do ombro. E agora vou fazer igual para o outro lado. E depois também para aqui as laterais da blusa. Também vou fazer exatamente a mesma coisa. Vamos então agora arrematar aqui uma das pontas onde terminamos e depois vão fazer exatamente igual ou como eu vou fazer aqui nos outros pontos que tenham para arrematar. Portanto, vou passar por aqui. No fundo, o arremate é só para que esta linha não se veja e que depois não se desmanche durante o tempo que estamos a usar ou após lavar, etc. Portanto, eu vou passar a linha por entre as tramas até onde eu achar, mais ou menos. Passando de um lado para o outro. E depois, quando chegar aqui, vou fazer mais um nozinho. E agora vou descer com esta linha. Para o outro lado. Mais uns pontinhos. E depois corto o excesso. Ficou o arremate feito. E o direito fica assim. Terminei de fazer todas as costuras da blusa e agora vou fazer o resto da manga, que vai ficar como esta, que eu vos vou mostrar agora. Vamos trabalhar aqui 4 carreiras ainda na cor, nesta primeira cor, e depois terminamos com este de Brum Bordeaux, ok? Vamos prender a linha aqui na cava da nossa blusa com um ponto baixo e fazemos mais um no mesmo sítio, para que fique bem preso. Vou fazer as próximas 4 carreiras à volta aqui da manga da blusa e vou utilizar exatamente o mesmo padrão que estou a usar para a blusa que temos vindo a fazer. Portanto, vou começar por fazer a carreira número 1 com este padrão. Vou subir 3 correntes e vou fazer no próximo espaço 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos.
ok? Agora, vou para o próximo, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Aqui, como os espaços são um pouco diferente do que tínhamos na altura na base, porque tínhamos as correntinhas como base, vamos calcular cerca de mais ou menos quanto é que seriam 5 correntes de espaço, porque como vim aqui não temos correntes de espaço, certo? Portanto, imaginem, fizemos agora aqui o leque, não vou fazer exatamente aqui, porque não teria o espaço mais ou menos de 5 correntes, não é? E como podem ver, 5 correntes ainda é um espaço relativamente grande, é 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, calculamos no fundo um pouco a olho onde é que iremos fazer o próximo leque, que é o que eu estou a fazer aqui. Como fiz aqui este leque, não vou fazer imediatamente aqui, até porque não teria o espaço das 5 correntinhas, portanto vou fazer no próximo espaço. E vou continuar a fazer assim esta sequência de pontos até dar a volta completa à minha manga. Portanto, vou continuar a fazer o mesmo até chegar aqui à cava da manga novamente. Sempre com isto em mente, que é, vamos sempre deixar ser um espaço de 5 correntinhas, para que mais ou menos consigamos ter estes leques com o mesmo espaço entre eles. Dei a volta completa à manga e cheguei aqui ao início. Fiz o meu último leque e agora, como comecei aqui com 3 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo e vou começar a minha próxima carreira, que vai ser esta aqui. Vou subir 3 correntes e faço um ponto alto no mesmo ponto de base. E no mesmo ponto faço um ponto alto. E agora vou seguir com a sequência da segunda carreira, que vocês já fizeram, não é? Que é uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha, e depois novamente 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então vamos lá. Fiz os meus 2 pontos altos, fiz uma correntinha de separação, vou agora fazer aqui no meio do leque da carreira anterior um ponto baixo, uma correntinha, e agora aqui no espaço maior vou fazer então o meu ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E agora vou seguir com esta sequência toda a volta da manga. Outra vez, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e novamente o mesmo ponto. E vou continuando a toda a volta com esta sequência. Ok? Uma corrente, próximo espaço, um ponto baixo e uma corrente. Dei volta completa à manga, cheguei aqui ao início, vou fechar a minha carreira onde iniciei as 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. E vou passar para a terceira carreira. Esqueçam-se daqui do nosso gráfico. E na terceira carreira vou subir então as correntes e fazer os meus pontos altos. Subo 1, 2, 3 e vou fazer no mesmo ponto de base 3 pontos altos. E agora vou fazer os meus leques
E agora sim, já está mais nesta carreira, na terceira já sabemos onde é que vamos fazer os nossos leques, certo? Fiz 2, uma corrente de separação e mais 2. Vou continuar. Uma corrente de separação. E vou continuar a fazer então esta terceira carreira até completar a volta na manga. Cheguei novamente aqui ao início, vou fechar com um ponto baixíssimo a carreira e vou fazer a próxima, que é a quarta carreira. Na quarta carreira, vou subir uma corrente, fazer um ponto baixo e continuar a minha carreira com esta sequência de pontos que vocês já conhecem. Portanto, vou fazer uma corrente, fazer no mesmo ponto um ponto baixo, fazer uma correntinha de separação e agora aqui no próximo espaço fazer os meus pontos altos. E vou continuar a toda a volta, não é? E vou continuar outra vez com a mesma sequência, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e os meus pontos altos. Eu vou continuar aqui a fazer esta carreira, vocês façam a vossa e quando eu estiver a terminar volto convosco. Cheguei ao fim, vou fechar aqui no meu ponto onde iniciei com um ponto baixíssimo e vou cortar, deixo uma ponta relativamente grande e corto o fio para depois fazer o arremate. Nossa manga ficou assim e agora vamos debruar como esta está, utilizando a linha que tínhamos falado de início do nosso vídeo. Vamos então começar, vou começar por prender aqui a minha linha. Faço neste espaço mais um ponto baixo. E agora esta carreira vai ser só em pontos baixos, mas vou fazer da seguinte forma, porque eu quero que fique um folhinho, um babado assim mais larguinho, então vou ter que fazer aqui mais pontos baixos. Então, em vez de fiz 2 aqui, no próximo espaço vou fazer 2. No próximo vou fazer 2. E no próximo vou fazer 4. Aproveito e vou já arrematando aqui estas pontas. 3, 4. No próximo vou fazer 2 pontos. E agora no próximo espaço faço também 2. No próximo 2. E agora no próximo 4. No próximo 2. E no próximo
4. E vou alternando entre 4 e 2, a toda a volta da minha manga, ok? Vou sempre fazendo 4 ou 2, ok? Agora faço 2, novamente 2, neste faço 2, no próximo 2, e agora vou fazer novamente 2, e no próximo espaço vou fazer 4. Aqui 2, e no próximo espaço 4. E vou alternando desta forma a toda a volta. Dei a volta completa, vou fechar com ponto baixíssimo onde iniciei, no meu primeiro ponto baixo. E agora vou fazer a minha última carreira, que vai ser esta, com lequezinhos. Vamos então fazer, subimos 3 correntes, no mesmo ponto vou fazer outro ponto alto, uma corrente, e no mesmo ponto vou fazer mais 2 pontos altos. E seguindo a lógica que temos vindo a fazer, vou contar 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer o próximo leque de 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Vou contar novamente 5 pontos de base e vou fazer os meus pontos altos, uma corrente, e no mesmo e vou continuar a toda a volta a fazer o mesmo. Conto 5 pontos de base e faço o meu leque, e vou continuar a fazer até completar a minha volta na totalidade. E já volto convosco. Dei a volta completa à manga e agora vou fechar com ponto baixíssimo. Puxo aqui um pouco. Vou verificar como é que ficou. Bem bonita. Como podem ver. E agora vou cortar a linha. Vejam como ficaram bonitas as mangas com este babado, e este ponto é realmente muito bonito. Corto então agora esta ponta para depois fazer os arremates das linhas, sendo que já verifiquei, já gravei aqui como é que faço os arremates, portanto é só fazerem exatamente da mesma forma, escondendo a linha e com a agulha de tapeceiro para que fique bem feita. Agora vamos fazer o nosso cós, também o nosso babadinho no cós. Para isso vamos prender a linha aqui na parte de baixo, prendemos com um nozinho e damos mais um para ficar bem preso. E agora vamos fazer neste espaço mais 2 pontos baixos e vamos passar para o próximo, e no próximo fazemos também
4 pontos baixos. E vamos para o próximo espaço, e neste espaço fazemos 2 pontos baixos. No próximo, 4. Neste espaço a seguir, fazemos 2 pontos baixos. E no próximo, 4. E vamos sempre continuar a toda a volta aqui do cós, a fazer 4 pontos baixos, 2, 4 pontos baixos, 2. Ok? Eu vou fazer os meus e quando der a volta completa, volto convosco. Após dar a volta completa, chego aqui ao início da minha carreira e vou fazer um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto onde iniciamos. Vou subir 3 correntes e vou começar a fazer os meus leques. Fiz um, no mesmo espaço de base, vou fazer o meu primeiro leque. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Vou contar 5 pontos de base e faço o meu outro leque, como fizemos nas mangas. Vou fazer aqui mais um convosco e depois é só continuar a toda a volta. Conto 5 pontos de base e faço o meu leque. Uma corrente. E no mesmo ponto de base, continuo a fazer uma correntinha e no mesmo ponto de base continuo a fazer o meu leque. E vou continuando a toda a volta a fazer exatamente o mesmo até terminar e chegar aqui ao início. Quando chegar, eu volto convosco, ok? Portanto, mais uma vez, conto 5 pontos de base e começo a fazer o meu lequezinho. No mesmo ponto de base, faço 2, uma corrente e mais 2. E vou continuando. Terminei o meu último leque, cheguei aqui ao início, onde começámos há pouco, e agora vou fechar com um ponto baixíssimo e vou cortar a linha. Aproveito que dou já um nozinho para que não se desmanche. E agora só falta arrematar esta ponta e terminamos a nossa blusa de verão. Ficou lindíssima. Como podem ver, o acabamento. Espero que tenham gostado desta aula. Até já!